No Brasil há uma profissão ou um fazer profissional que é muito rentável. Aliás, até o nome remete a isso, que é o rentismo, né? Você colocar, emprestar dinheiro para as pessoas e obter juros sobre esses empréstimos. E veja, eu não estou falando aqui de você se tornar um banco, uma financeira, uma factoring, né, uma empresa de fomento comercial, que são coisas legais, e nem coisas ilegais de emprestar dinheiro a juro como a Jota. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo você comprar títulos de dívida de pessoas que emitem com a promessa de pagamento de juros. Então, por exemplo, quando você compra um CDB de um banco, você está comprando uma dívida. O banco admite que tem uma dívida contigo, que é o CDB, e ele vai te devolver no futuro aquele dinheiro que você ou está emprestando e com juros, né, com um adicional. Se você compra uma debenture, você está comprando uma dívida de uma empresa que vai te devolver aquele dinheiro que você está emprestando com um juro adicional. O LCI é uma dívida com um banco, um CRA é uma dívida com uma companhia securitizadora e assim sucessivamente. Então esses títulos de renda fixa, eles são bastante interessantes no caso brasileiro, haja vista que a gente tem aí muito recurso aplicado em caderneta de poupança, né? Atualmente, em agosto aqui de 2020, a gente está falando na ordem de 800 bilhões de reais, mais ou menos, em caderneta de poupança, mais 50 bilhões em títulos do Tesouro Direto. A gente já fez um vídeo aqui falando sobre perguntas de Tesouro Direto, e mais muitos trilhões de reais aí, né? Muitos não, mas alguns trilhões de reais em CDB, em outros títulos, enfim. Você tem um volume de recursos bastante interessante em renda fixa. O Brasil é um país onde você não precisa se expor tanto a riscos, né, no mercado de ações para ganhar um bom dinheiro tendo dinheiro, né? Então este simulado aqui, ele é um simulado exigido na CPA 20, são perguntas exigidas na CPA 20 que falam sobre esse mercado que é fundamental, né? Um mercado de renda fixa do Brasil. Eu diria, sem sombra de dúvida, o mercado mais importante, o mercado financeiro de aplicações e movimentações financeiras mais importante do Brasil, disparado, né? Muito acima do mercado de ações, por exemplo, tá? Então eu vou começar aqui pedindo para você, né, se inscrever aqui no nosso canal, deixar uma curtida para nós aqui, acionar o sininho das notificações para todas as vezes que a gente tiver um vídeo novo aqui, você participe com a gente. Vamos lá, sem mais demoras, né? Vamos à nossa primeira pergunta, né? Sobre as letras financeiras, o que são letras financeiras? São títulos emitidos por bancos, mas não são títulos que necessariamente serão utilizados pelos bancos para atividade precípua de um banco, né, que é emprestar, né? Quando um banco capta um CDB, é uma dívida que ele tem com alguém, só que ele capta esse CDB porque ele provavelmente vai emprestar esse dinheiro para outras pessoas, né? Vai fazer crédito, sei lá, para veículos, crédito para pessoal, crédito de cheque especial ou crédito consignado, enfim, ele pode usar isso para conceder crédito de toda maneira. A letra financeira não tem essa configuração. Ela provavelmente vai ser utilizada pelo banco para o seu próprio ativo, para ativo permanente do próprio banco, né, para as coisas que o banco quer fazer, sei lá, novas agências, sistemas, investimentos, enfim, investimentos em patrimônio, né, em ativos do banco que gerem melhor eficiência, que gerem qualidade, que gerem competitividade para o banco. Então, não necessariamente que ele vai emprestar para ninguém. Então, essa é a característica fundamental da letra financeira. E aí a gente tem algumas outras informações aqui para te apresentar, né? Então, o prazo mínimo é de 24 meses, vedado resgates antes? Sim, todas as vezes que um banco emite uma letra financeira, ele vai emitir lá com um valor maior, né? Pode ter títulos unitários na ordem de 50 mil, né? Se a pessoa quiser investir no mínimo 50, mas normalmente são títulos emitidos com mais prazo, porque, como eu disse, ele vai utilizar lá no seu ativo imobilizado, então provavelmente ele vai querer tempo para amortizar esses pagamentos, então o prazo mínimo de 24 meses está correto. Tem remuneração pré-fixada, pós-fixada ou flutuante, é verdade, né? Você tem
Tem uma variedade de remunerações possíveis, então eu posso lá fazer um 100%, 110% da Selic, eu posso pagar uma tabela fixa, né? Ou eu ainda posso oscilar lá, se um certo indicador estiver menor do que tanto, eu passo a te remunerar X, né? Vamos pegar o caso do CDI. Se o CDI estiver abaixo de X%, eu te remunero um prêmio assim. E se o CDI estiver acima de X%, eu te remunero um prêmio assado, né? Então aí é a flutuação permitida. Então é um título com bastante flexibilidade. Normalmente, como a maior parte da renda fixa do Brasil, ela é comercializada, é vendida, né, de maneira pós-fixada. Permite pagamentos de juros semestrais, é verdade também, permite que haja os pagamentos semestrais de juros para quem for o portador da LF, da letra financeira, tá? Então, 1, 2 e 3 estão corretas, primeira questão foi para conta. Depois a gente tem aqui a aplicação de 45 milhões em DPGE. O que é um DPGE? É um depósito a prazo com garantia especial, né? Depósito a prazo com garantia especial. O banco quer captar, principalmente bancos pequenos, né? Quer captar recurso e o custo de captação normalmente é alto, né? Se você for captar de pouquinho em pouquinho, com vários correntistas, com vários clientes e tal, às vezes você pode ter uma estrutura muito grande para fazer aquelas captações e isso onerar muito. Quando eu falo de estrutura, eu estou falando realmente de agências, de gerentes, de comissões, enfim, de registro, de custodiante, de uma série de coisas. Então, o DPGE, o depósito a prazo com garantia especial, ele é conferido, digamos assim. Essa garantia especial é conferida pelo Fundo Garantidor de Crédito, permitindo que bancos pequenos captem até 20 milhões por cada captação, né, junto a cada CPF, conferindo a pessoa, falou, é uma espécie de CDB com uma garantia maior, né? O CDB, você sabe, tem uma garantia de até 250 mil por CPF, por CNPJ, por banco, e o depósito a prazo com garantia especial, essa garantia é estendida até 20 milhões. Então, facilita para o pequeno banco combinar com uma pessoa, por exemplo, falar, ó, você me dá os seus 20 milhões, né? Aplica aqui comigo os seus 20 milhões, eu te pago uma boa remuneração, sei lá, 120%, 130% do CDI, com certeza tem o caixa para isso, tem operações para fazer, tem beleza, e ainda, se acontecer qualquer coisa com o nosso banco aqui, em termos de liquidez, o Fundo Garantidor de Crédito vai te devolver o teu dinheiro com essa remuneração que a gente está te concedendo. E o Fundo Garantidor de Crédito, para conceder essa garantia especial, ele faz uma análise do banco que é o credor, o banco que é o tomador desse DPGE, né, desse depósito a prazo com garantia especial. Então, bem interessante. Então, a aplicação de 45 milhões em DPGE, eu já te disse, né, a garantia é no máximo 20 milhões por cada CNPJ, CPF, por banco, né? Então, 45 milhões em 3 partes iguais, em 3 instituições financeiras de conglomerados diferentes, ou seja, realmente 3 instituições financeiras receberam um total de uma pessoa só, de um CPF, 45 milhões. Só que ele separou esses 45 milhões igualzinho lá em 3 instituições. O que vai acontecer neste caso, né? Então, letra A, tem cobertura integral do principal e dos juros contratados limitados a 20 milhões para cada instituição? Essa é uma alternativa. Tem cobertura integral do principal e dos juros contratados limitados a 20 milhões no conjunto, o máximo 20 milhões para aquela pessoa, ou seja, 25 milhões não estão protegidos. Tem cobertura somente do principal, limitado a 20 milhões para cada instituição. Aí, assim, se der algum problema no banco, eu vou te devolver, mas o juro não, vou te devolver só o valor que você aplicou. Ou tem cobertura somente do principal, limitado a 20 milhões no conjunto. Né? Aí eu vou te devolver só o dinheiro, mas nos 3 bancos. Não é verdade nenhuma dessas outras 3 aqui. A primeira alternativa é a correta, né? Tem cobertura integral do principal e dos juros até 20 milhões por cada um, né? Até 20 milhões por banco. Então os 45 aqui estão protegidíssimos, né? Se dividiu lá igual, sei lá, deu 17 mil aproximadamente, não, menos até, né?
45 milhões por 3 bancos, ô louco, 15 milhões, né? 15 milhões para cada um dos bancos, então ainda tem um espaço ali de 5 milhões para cada banco, então sem problema nenhum, tá super protegido, né? A letra A correta. Muito bem. 31. Uma debênture pode... uma debênture, o que é uma debênture? Uma debênture é um título de dívida, então é uma dívida que é emitida por empresas SA, e essas empresas emitem essas dívidas para conseguir dinheiro, para levantar empréstimos junto a investidores, e elas prometem que vão pagar essa dívida que elas levantaram por meio da debênture, mais um pagamento de um certo juros, né? Um título de dívida, muito bem. Só que agora aqui, como um título público federal, a dívida que você está comprando é do governo, como uma letra financeira, a dívida que você está comprando, ou um DPGE, a dívida que você está comprando é de um banco, uma debênture é de uma empresa SA que não é um banco e nem é a União, né? Nem é o Brasil. Então é uma debênture e aí... é sobre isto a pergunta aqui, né? Então, uma debênture pode ter como remuneração uma participação nos lucros da emissora. Para oferta pública, obrigatoriamente tem de ter um agente fiduciário e pode prever o pagamento de taxa real de juros. Já sabemos aqui que está tudo certo, né? Pode ter como remuneração uma participação nos lucros da emissora, é possível. A debênture é um título bastante flexível, inclusive com essa chance, né, de olha, a gente vai pagar um valor aqui para o debenturista, a pessoa que investiu no debênture, e se a gente tiver um X lucro lá, a gente remunera esse investidor sem problema nenhum. Para uma oferta pública, né, para vender o título na Bolsa de Valores, né, no ambiente, na Bolsa de Valores não, mas não necessariamente na Bolsa de Valores, mas ambientes de balcão organizado, fazer uma distribuição pública desse título, onde qualquer investidor, um investidor ordinário possa comprar uma parte da debênture, e aí precisa ter um agente fiduciário, que é a pessoa que vai zelar pelos direitos do debenturista, né? Vai observar se todas as cláusulas contidas no documento de emissão, na escritura de emissão da debênture, estarão atendidas sempre, constantemente atendidas, inclusive em relação ao pagamento de juros, as garantias, né? O agente fiduciário é uma pessoa importante lá nas debêntures, então é verdade isso também, e pode prever o pagamento de taxa real de juros, também é verdade, né? Porque as debêntures podem pagar um índice de preço, sei lá, IPCA, IGPDI ou outro, mais uma taxa de juros acordada. Então, sempre que você tem o pagamento de um índice de preços mais uma taxa de juros, você está falando de um ganho real, e isto é verdade para a debênture, né? Então, a debênture é um excelente investimento a grosso modo, sem fazer nenhuma indicação aqui. Muito bem, depois as debêntures incentivadas. Quem são as debêntures incentivadas? São aquelas que o emissor é uma companhia SA que necessariamente está captando o recurso para investir em infraestrutura no Brasil. Então, sei lá, uma concessionária de um aeroporto que vai renovar as instalações do aeroporto, as instalações da sala de embarque, ou da pista, ou dos equipamentos, enfim. Uma concessionária de rodovia que vai lá fazer uma expansão da rodovia, uma segunda faixa, tararará. Uma empresa que vai investir em linhas de transmissão, em geração de energia, em telecomunicações, em portos, enfim, todas essas grandes obras, grandes investimentos que gerem mais energia, que gerem mais condições logísticas, que gerem mais condições de comércio e de trânsito das pessoas, ou seja, a infraestrutura de um certo país. Todos estes investimentos, quando as empresas que vão fazer esses investimentos vão ao mercado para captar recurso para fazer esses investimentos, elas podem conferir ao investidor da debênture, ao debenturista, um diferencial. Qual é este diferencial? Não precisar pagar imposto de renda na pessoa física, né? Então, a pessoa física que compra uma debênture incentivada, né, é aquela pessoa que está comprando a debênture, e a empresa que está recebendo esse dinheiro vai investir em alguma infraestrutura. Esta empresa, este investidor não vai pagar imposto de renda sobre o lucro, o juro que ele receber daquele dinheiro que ele
aplicou na debênture incentivada. Então a debênture incentivada é super interessante, muito legal mesmo, tem ótimas oportunidades de investimento no caso brasileiro. Então são emitidas por empresas públicas listadas na B3 que investem em infraestrutura, falso, né? Porque não precisa necessariamente ser empresa, pode até ser uma empresa pública, né? Pode até ser uma empresa com capital público, né? Uma empresa do Estado, né? Pode ser, tanto o Estado brasileiro ou algum Estado, alguma unidade da federação, né? Pode ser, sei lá, eu estou no Paraná, uma empresa, a Copel, a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, que é uma companhia mista, né? Uma parte é de capital privado e uma parte é do Estado do Paraná. Então, se esta companhia emitir uma debênture, sei lá, para geração de energia, ela pode emitir com uma debênture incentivada, né? Dando a chance dos investidores daquela debênture não pagarem imposto de renda. Isto é verdade, mas não é só isto que é verdade. A Copel é uma empresa pública listada na B3, mas não é só isso que é verdade. Pode ser uma empresa privada que não seja listada na B3 e mesmo assim capte recursos junto ao mercado via debênture incentivada, tá? Pagam juros pré-fixados mais a variação de um índice de preços, isso é obrigatório das debêntures, elas sempre pagam um índice de preço lá, IPCA, IGPM, o que seja, mas normalmente IPCA, mais um juro pré-fixado, né, porque elas querem se comparar à NTN-B, né, a NTN-B, quando você compra uma debênture que será utilizada numa concessionária, numa concessionária de rodovia, por exemplo, a rodovia vai ficar tantos anos lá recebendo pedágios e isso confere grande possibilidade, né, diminui muito o risco de crédito, né? Então é tão seguro quanto um título público federal. Mas claro que o investidor sabe que o título público federal ainda tem um pouquinho menos de risco, então as debêntures incentivadas acabam se comparando à NTN-B, que é um título público federal, e pagam lá um spread, um ágio, né? Elas têm um valor a mais. Então se a NTN-B está pagando 3% mais IPCA, normalmente você vai encontrar as debêntures incentivadas a 3,5%, a 4% mais IPCA. Isso aqui é super verdade, tá? Então a 1 não é verdade, a 2 é verdade. Tem um prazo médio ponderado sempre superior a 4 anos, é verdade. Aqui o prazo médio ponderado está levando em consideração o pagamento dos cupons de juros, se tiver, né? Então aqui a gente tem somente a 2 e a 3 são verdadeiras. Vamos lá, mais uma. Em comum as LCIs e as LCAs, o que são as LCIs e LCAs? LCI, letra de crédito imobiliário, LCA, letra de crédito do agronegócio. São títulos emitidos por bancos, instituições financeiras, obrigatoriamente bancos, que têm créditos imobiliários ou créditos do agronegócio, ou seja, elas emprestaram no sistema financeiro imobiliário, né, no SFI, emprestaram lá para pessoas que queriam comprar casa e tiveram a promessa, né, a pessoa comprou uma casa, fez um financiamento imobiliário, o banco emprestou o dinheiro para aquela pessoa comprar aquela casa e agora ele ficou com a promessa da pessoa sempre pagar juros para ele, beleza. Ou então o banco emprestou dinheiro para alguém fazer lá um investimento que vai gerar um produto do agronegócio, né, para expandir uma fazenda, para uma uma nova linha de leite, enfim, para carnes, né? Enfim, proteína animal de todos os jeitos, investimentos no agronegócio de maneira geral, e ele tem promessas de pagamento das pessoas que ele emprestou, né? Se for do crédito imobiliários, se ele tiver créditos imobiliários, o dinheiro foi, as pessoas compraram os imóveis e agora ele tem promessas de recebimento, mas ele quer continuar emprestando. Então o que ele faz? Ele emite letras de crédito imobiliário, né, baseado naqueles títulos que ele, banco, tem a receber e diz, olha, eu estou emprestando dinheiro porque eu tenho muito dinheiro a receber de créditos imobiliários. Se porventura der algum problema comigo, esses créditos imobiliários aqui garantem o pagamento dessa LCI. E ele faz a mesma coisa com a LCA. Ele fala, olha, eu estou emprestando porque eu tenho muitos créditos a receber do agronegócio e se porventura eu não pagar, se acontecer alguma coisa comigo de liquidez, esses créditos do agronegócio que eu tenho vão saldar essa LCA que eu estou emitindo, né? Então são letras de crédito
imobiliárias e do agronegócio que tem lastro tem garantia real, né? Tem lastro em imóveis ou produtos do agronegócio, garantias do agronegócio, muito interessantes para as pessoas. E até para as pessoas físicas, elas são muito interessantes porque você não vai pagar nem imposto de renda e nem IOF, né? Imposto sobre operações financeiras. Então, show de bola, LCI e LCA também. A gente está falando só de coisas super interessantes aqui, né? Então, o que tem em comum essas duas? Muitas coisas em comum, né? Muitas coisas em comum. Serem de emissão exclusiva de instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Bacen. Certa resposta. Ter prazo de resgate mínimo de 90 dias, né? Mínimo de 90 dias, quando não são atualizadas por índice de preços. Então, se a atualização for por índice de preço, aí pula para 1 ano. Mas se não é por índice de preço, aí você pode ter o resgate em 90 dias. O que isso significa, tá? Se você tem, por exemplo, uma LCI ou uma LCA que paguem um percentual do CDI, 100% do CDI, digamos, né? Então você tem um prazo mínimo de vencimento daquela LCI, daquela LCA também, com 90 dias. Não significa que o prazo mínimo vai ser, o prazo certo vai ser esse, mas um prazo de resgate mínimo, né? Ou, sei lá, tá com emissão para 3 anos. A partir de 90 dias você já poderia resgatar, só que aí vai depender do emissor também. Às vezes o emissor impõe lá uma certa regra, não, o resgate mínimo de 6 meses, alguma coisa assim. Ele pode impor essas regras adicionais, mas o mínimo na legislação é 90 dias quando não são atualizadas por índice de preço. E são isentas de imposto de renda e IOF para pessoa, pessoa física, né? Imposto de renda pessoa física e IOF são isentas, então nós podemos dizer que as 3 aqui estão corretas, né? Certas as 3 alternativas. Muito bem, por fim, neste vídeo aqui, eu não falei, né? Mas enfim, eu espero que você esteja me acompanhando. A gente tem uma série de vídeos aqui, então eu estou fazendo o simulado completo de CPA 20. Este aqui é o capítulo 4, né? Então, sobre o CRA, emitidos exclusivamente por companhias securitizadoras. CRA o quê? O Certificado de Recebíveis Imobiliários, no caso aqui do agronegócio, né? CRA, tem imobiliário também, CRI. Veja, de LCA para CRA, o que mudou aqui é que não tem banco na jogada. No CRA tem uma companhia securitizadora. Alguém lá do agronegócio vai emitir um título de dívida. A CRA, a companhia securitizadora, vai receber esse compromisso de pagamentos e vai securitizar essa dívida, ou seja, vai distribuir entre os investidores que vão destinar o recurso aqui para a CRA, que vai carrear esses recursos para o agronegócio, para o emissor da dívida, né? Então uma debênture né, de uma empresa do agronegócio, tal. Isso é uma evolução recente aí do mercado, mas sei lá, uma empresa tipo um frigorífico emitiu uma debênture e ele disse que é lá uma coisa que ele está... essa debênture será utilizada no agronegócio. Ele usa essa debênture como um certificado de recebível do agronegócio, a companhia securitizadora pega essa dívida e securitiza, ou seja, transforma em títulos que podem ser comprados pelos investidores. Os investidores pagam, né, compram parte desse título e partes desta emissão, e esse dinheiro é carreado lá para o emissor da dívida, e na medida que o emissor da dívida for pagando os juros, a companhia securitizadora vai destinando esses juros para os investidores, né? O patrimônio da companhia securitizadora com o patrimônio do emissor, com o patrimônio do título securitizado não se confundem, né? O que dá uma certa garantia para o investidor, né? Porque não tem várias mãos no mesmo bolso, não, as coisas são bem divididas, e o CRI conta com uma garantia real, né? Uma garantia lá naquela emissão do agronegócio que tenha sido feita, né? Então é um título bem interessante. Para pessoa física, ainda também tem a isenção de imposto de renda, além da garantia real. Uma das coisas que a gente pode até dizer, né, é que na LCI ou na LCA, a gente tem o fundo garantidor de crédito adicional, né? Porque como é uma emissão de um título, de um banco, tem o fundo garantidor de crédito. Aqui, como é uma emissão de uma companhia securitizadora, você já não tem o fundo garantidor de crédito, então essa é uma
entre aspas, né, uma desvantagem em relação do CRA para a LCA. Mas o que acontece é que, como não tem banco, você tem uma possibilidade maior de recebimento, né, de juros. É normal que CRI e CRAs paguem mais juros do que LCIs, LCAs, até por conta do risco, né? Tudo bem. Então, emitidos exclusivamente por companhias securitizadoras, certa resposta, podem ser distribuídos publicamente e não contam com a garantia do fundo garantidor de crédito, também está certa essa resposta. Suas emissoras são instituições não financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações, empresas SA, que têm por finalidade a aquisição e securitização de direitos creditórios, bem como a emissão e colocação dos CRAs no mercado de capitais. Tudo certinho, né? Tudo bem certinho. É exatamente esta a composição das CRAs e muitas outras coisas que você vai saber. Vamos lá, mais uma pergunta. Um aplicador fez um depósito em caderneta de poupança no dia 16 de março de 2019. No dia 15 de abril de 2019, opa, peraí, 16 de março, março tem 31 dias, e aí no dia 15 de abril, 30 dias depois, de 2019, ele precisou sacar o recurso, né? O resultado da sua aplicação na caderneta de poupança foi: no resgate recebeu o valor nominal depositado no mês anterior. O que a gente tem que lembrar aqui? A caderneta de poupança é uma aplicação de título, é uma aplicação de renda fixa pós-fixada, né, que tem lá uma remuneração que é dada pela Selic, né, dependendo de onde estiver a Selic. Se a Selic for maior do que 8,5%, ela remunera 0,5% ao mês mais TR, e se a Selic estiver abaixo de 8,5%, ela remunera 70% da Selic mais a TR, né? Tudo bem, essa é a caderneta de poupança. Nas pessoas físicas, a remuneração é feita mensalmente na data que os depósitos fazem aniversário. Então, se você depositar no dia 1º, todo dia 1º o depósito vai ganhar o valor de um mês lá de remuneração de acordo com o que tiver a Selic. Legal. Só que aí cai num problema porque a gente tem todos os meses tem de 1 a 28 dias. Vários meses, um mês não tem 29 nem 30, um mês, que é fevereiro, às vezes ele tem 29, mas na maioria das vezes ele não tem 29 nem 30, e alguns meses tem 31, outros tem 30 e tal. Então os dias 29, 30 e 31, tudo que se fizer de depósito nesses 3 dias na caderneta de poupança passa a ter data de aniversário do dia 1º. Então você só recebe na data de aniversário a remuneração correspondente. Neste caso aqui, o que aconteceu? A pessoa depositou no dia 16 de março, quando ela chegou lá no dia 15 e sacou, o que ela sacou? O mesmo valor, porque não fez o aniversário. Se ela tivesse sacado no dia seguinte, no dia 16, ela teria recebido o juro também daquele mês ali, porque era a data de aniversário da caderneta de poupança. Por isso que a maioria das cadernetas de poupança são multidata, porque a pessoa vai depositando lá no dia que ela quiser. E a caderneta de poupança vai contando os dias que a pessoa fez os depósitos e vai remunerando de acordo com o valor depositado em cada um desses dias, tá? Então, no resgate aqui, recebeu o valor nominal depositado no mês anterior, nada mais do que isso. Esta é a resposta. Por fim, não menos importante, os emissores de LTN e CDB são, respectivamente, você já sabe, porque você tem vindo me acompanhando aqui nesses simulados, a LTN é um título público federal, a letra do Tesouro Nacional, ela é emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional, comercializada pelo Bacen, né, lá nas operações de open market, ou comercializada pela B3 e pelas corretoras, né, pelos agentes de custódia no Tesouro Direto, né? Então a LTN é emitida pela Secretaria do Tesouro Nacional. E os CDBs, os certificados de depósito bancários é emitido por bancos, né, que captam recursos no mercado a partir deste instrumento. Então, a letra certa aqui é a letra D, né? Secretaria do Tesouro Nacional, e os CDBs, bancos comerciais, bancos de investimento
ou múltiplos. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado desse simulado aqui. Tem muito mais informações lá no meu curso preparatório para CPA 20, que eu te convido a conhecer clicando no link que vai aparecer aqui em algum lugar, tá bom? Tudo de bom, um grande abraço, a gente se vê em breve. Tchau!